Virtuals Protocols. O token nativo Virtual está subindo mais de 300%. Vamos fazer uma análise desse token para entender o que está acontecendo e até onde pode subir. Se você não sabe, a Virtuals Protocol é uma plataforma de lançamento, desenvolvimento de agentes de IA e até mesmo comercialização. Então está inserida dentro da narrativa de agentes de IA e, obviamente, inteligência artificial. E se você ainda não está familiarizado com agentes de IA, saiba que nós temos um aumento vertiginoso de agentes de IA e inteligência artificial por conta de empresas e vai aumentar até 2028. Então é um setor que é extremamente promissor e a gente vê isso no mercado de criptomoedas. Vale ressaltar que a Virtuals foi construída também na solução Ethereum numa V2 na Base e também mantém uma plataforma de lançamento de agentes de IA, tanto que usam o novo termo AIO, Initial Agent Offering. Aquele mesmo detalhe de ICO, Initial Coin Offering ou até mesmo de IPO de bolsa. Então sempre tem lançamentos nessa plataforma. E a ideia é fazer uma análise dessa moeda, entendendo agora, pontos principais aqui que você tem que observar, tanto para poder comprar ou para poder vender, e também das possibilidades dessa moeda. Até porque eles lançaram agora uma plataforma de stake que acumula ponto e a internet está vibrando com isso. Por isso, a motivação também e o aumento no preço de Virtuals. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. Também estou testando aqui o setup um pouco diferente. Obviamente que a gente sempre pode melhorar. Deixa no comentário aí o que você está achando. Não se esqueça de se inscrever. Vale ressaltar que a Virtuals está chegando agora a 1,6 bilhão de capitalização de mercado, supply aqui em circulação 650 milhões. O interessante a ser observado é que nós temos ela aqui rodando Ethereum, Solana e também na rede Base. Está em várias corretoras grandes inclusive, que acaba trazendo liquidez para esse ativo. Também vale ressaltar esse lançamento do Genesis, que é uma plataforma agora de stake onde você acumula ponto e distribuição, obviamente, depois de Virtuals. E aí, no caso, você vai ganhar o VirgPoint. No caso, também é o VVirtual. Seria aqui um token genérico. E o interessante é que a plataforma tem muita construção, tanto que você enxerga algumas ideias de rede de parceiros, no caso VPN, recursos para desenvolvedor e também para desenvolvimento de game, mas o foco aqui sempre são os agentes de IA. Inclusive você pode criar um agente de IA aqui que é super tranquilo. E essa plataforma está chamando a atenção, até porque as pessoas estão colocando também a Virtuals em stake e isso também de alguma forma tira os tokens de circulação, provocando um aumento no preço. Então isso aqui é a novidade agora que está bombando, tá vendo? As pessoas ganham Virtual bloqueando mais tokens por mais tempo. Então as pessoas estão bloqueando para poder ganhar esses pontos aqui e depois, obviamente, poder comercializar e vender. E já tem aqui pelo menos 6,7 milhão aqui já do staking. E para você que tem interesse para poder fazer o staking e entender um pouco mais, vale ler esse manual falando sobre como está sendo a pontuação, como as pessoas estão fazendo a aposta, das moedas Virtuals aqui dentro dessa plataforma. Então é isso que está movimentando a Virtuals agora e a gente vai dar uma olhada no gráfico também. E vale ressaltar que é o que eu estou falando, se vocês pesquisarem no Twitter, muita gente aproveitando a oportunidade e está destacando para poder ganhar o ponto. É isso que está chamando muito a atenção dentro do ecossistema da Virtuals. É lógico, a construção também de agentes de IA é algo bem interessante aqui. E a gente tem que falar também sobre a capitalização de mercado que está focada no mercado de IA. Você precisa observar que uma das melhores ou a maior narrativa de 2025 e 2026 provavelmente será inteligência artificial. Tanto que agora a Nvidia se recuperando após aquele colapso ali, aquela briga com a DeepSeek, nós vimos uma capitalização de mercado saindo da Nvidia, mas agora está se recuperando. Até porque não se provou melhor do que o próprio ChatGPT. E isso também vai ficar para um outro vídeo, e quando a gente fala de Nvidia, a gente lembra de ChatGPT, OpenAI e WorldCoin. Assista ao vídeo de WorldCoin aqui, porque ainda tem possibilidade de faturar muito com aquela moeda, eu já fiz uma análise aqui também. Mas lembre-se que, olha só, inteligência artificial é um setor que está sempre se destacando e muito provavelmente vai entrar dinheiro massivo na inteligência artificial, provavelmente vai impulsionar agentes de IA e inteligência artificial também, claramente. Quando a gente vai dar uma olhada agora no gráfico da Virtuals, a gente está aqui com bastante valorização no ativo. A gente está saindo desse fundo aqui, que foi mais ou menos ali em 9 de abril, e agora entregando aqui no gráfico de 1 hora, que a gente vai ver o diário, 440% desde aquele fundo. Bom, se você já me acompanha, se você já está aqui no canal, você deve ter acompanhado nas lives, quando nós fizemos a análise
entendendo que isso aqui era um fundo muito importante no gráfico diário, que também foi acompanhado pelo próprio Bitcoin e principalmente no Total 2. As altcoins sofreram bastante agora desse início de ano até agora e estão se recuperando. E nós fizemos fundos muito interessantes no gráfico diário e depois por uma acumulação aqui que simplesmente agora explodiu. E tudo isso eu falei em live, falei em vídeos aqui, então já se inscreva agora para não poder esquecer. Entenda que nesse momento, Virtuals entregou uma valorização e depois devolveu tudo. E olha só que interessante, Virtuals subiu mais de 3.600% e depois fez essa correção bem forte. Na verdade, o mercado como um todo acabou corrigindo bastante e as moedas com market cap mais baixo sangraram. Inclusive, os ativos de inteligência artificial sangraram um pouco mais por conta do detalhe da DeepSeek e uma capitalização que saiu em apenas um dia, 4 trilhões da Nvidia. Mas agora está se recuperando. E a parte mais interessante é que a gente está numa tendência de alta e ainda tem condições, obviamente, até porque nós passamos aqui por essa resistência após formar aqui também, um triângulo simétrico. Obviamente que nós tivemos uma sobrecompra aqui no RSI, nós tivemos aqui uma retração de Fibo em 2 movimentos que você poderia ter aproveitado e agora a gente rompe essa resistência por causa da plataforma e já estamos caminhando para a próxima resistência que seria na casa de 3.15. Lembrando que depois teremos mais uma aqui de 3.90 e aquela que provavelmente vai movimentar muito o gráfico, já que muita gente ficou agarrada aqui e aqui existe um fator psicológico. Essa resistência aqui deve ser observada. No gráfico diário a gente ainda tem mais espaço para poder subir. E você deve estar se perguntando se vale a pena pegar agora, provavelmente, né? No 4 horas a gente está começando a chegar aqui numa sobrecompra. Eu esperaria, né, essa exaustão para muito provavelmente nós corrigirmos em uma retração para voltar nessa região aqui. Então a gente sairia desse fundo para esperar aqui, quem sabe, uma retração na região de 618, que provavelmente pode voltar aqui nessa, digamos que agora, né, um suporte que já foi uma resistência. Então, acredito que seria melhor agora, nesse momento, aguardar. Bitcoin está tentando romper para os 120 mil, mas a gente tem que aguardar. Como que isso será possível? Muito provavelmente você tem que ficar de olho na dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin agora está começando a apontar para baixo. Nós fizemos aqui um topo, depois corrigiu bastante, pode ser a formação de um topo descendente para começar a queda. E muito provavelmente, se isso aqui se confirmar, Virtuals provavelmente vai embora batendo nas próximas resistências. Tá, mas até quanto isso pode chegar? Nós temos aqui uma ideia de pelo menos 1,6 bilhão de capitalização de mercado. Ela se destaca muito nessa, digamos que, categoria de agentes de A. 1,6 bilhão já é uma capitalização alta, que outras não alcançaram. Muito pouco alcançou. Na verdade, temos algumas moedas de A que são fortes, de 1,5 bilhão, 2 bilhões. A própria Worldcoin já atingiu mais do que isso, mas agentes de A ainda estão no começo. Acredito que é um setor que essas moedas, provavelmente entregando soluções como a gente já pode trazer muita capitalização. Não seria muito difícil aguardar pelo menos 15 bilhões a 20 bilhões, entregando pelo menos, a partir daqui, 1000%. E obviamente eu aguardaria uma correção em Virtuals para não comprar agora, que já está quase, né? Na verdade a gente está esticando bastante no 4 horas, muito embora a gente tenha um pouco mais de espaço. Mas essa correção de curto prazo não vai impactar, caso a gente tenha a dominância do Bitcoin aí caindo forte, pelo menos da Virtuals buscar o próximo topo, que eu acabei falando, que seria aquela resistência majoritária aqui, por conta do semanal. Que no semanal as médias se cruzaram apontando para cima, apesar de ter pouco volume, a gente ainda tem espaço para poder subir e quem sabe romper essa resistência. Muito provavelmente aqui vale muito a pena ficar olhando uma realização de lucro para esperar uma retração de Fibo comprar novamente. Acredito que a gente vai ultrapassar, tem que aguardar o Bitcoin, mas muito provavelmente vamos tentar ultrapassar essa região e aí não vai ter mais topo. E aí tem que ficar bem esperto com Virtuals, que ela pode simplesmente buscar novos topos aí, chegando a quem sabe, né, de repente 15 dólares, 12 dólares, que seria um preço muito interessante para ela poder alcançar esse patamar aqui. Ou seja, uma narrativa muito interessante de agente de A, inclusive eu já mostrei algumas moedas aqui que deu para fazer 500, 1000%, e como é agente de A, algo novo, eu já vendi tudo e agora estou recomprando. Mas Virtuals, um ativo bem interessante, listado na Binance, listado nas maiores corretoras do mundo e ainda por cima com market cap relativamente baixo, com soluções interessantes para a construção de agente de A, para poder gerar capital utilizando o próprio token nativo. E agora com uma plataforma de staking que muito provavelmente as pessoas destacando, a gente vai ver um aumento no preço e aí
cabe a você tomar a decisão. Lembre-se sempre de realizar uma parcial, provavelmente ali acompanhando as resistências, quem sabe de repente colocar um lucro bom no bolso, porque lucro bom é lucro no bolso, tá bom? Então, eu fico por aqui, peço para você deixar o like, acompanhar aqui o canal, se inscrever, porque tem muita moeda interessante aqui que já deu para poder fazer muito lucro e eu vou trazer novidades também. Até o próximo vídeo, um abraço.